Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Orque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia. 20 anos. Unicred. Um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni. O seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e Urodinâmica. Muito bem, estamos no ar com mais um Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaudoutor.com.br, também através do nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor e também no portal ING Plus com a nossa Web TV ING Plus. A primeira vacina foi feita no século XVIII pelo médico inglês Edward Jenner e serviu de base para estudos posteriores que levaram o pesquisador francês Louis Pasteur a desenvolver outras vacinas. Vacinas são historicamente o meio mais efetivo e seguro para se combater e erradicar doenças infecciosas. Porém, doenças já erradicadas no Brasil voltaram a ser motivo de preocupação entre autoridades sanitárias e profissionais de saúde. Baixas coberturas vacinais, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, acendem uma luz vermelha no país. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre vacinação, sobre vacinas. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje, eu tenho o prazer de entrevistá-la, doutora Clarissa Almeida, ela que é médica pediatra. Doutora Clarissa, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. É um prazer, Aguinaldo, participar desse programa, me senti muito honrada pelo convite. Doutora, o que são e qual a importância das vacinas, para começo de conversa? Bem, as vacinas, como tu acabou de dizer na tua introdução, são a melhor forma de prevenção e de estimular a imunidade sobre algumas doenças infecto-contagiosas. Então, são produzidos antígenos a partir de vírus ou bactérias que provocam doenças conhecidas, né? E essas vacinas são feitas a partir do próprio vírus ou a partir da bactéria. Podem ser proteínas, partes das bactérias, podem ser vírus vivos, atenuados, podem ser vírus mortos ou podem ser pequenas porções proteicas de algumas bactérias para estimular a imunidade do indivíduo. Por isso que se faz pequenas doses e repetidas para estimular a imunidade. Começa-se basicamente na infância, nas crianças, desde o nascimento, e essas doenças produzem anticorpos para uma vida inteira, ou pelo menos por um tempo, quando se repetem as vacinas para manter essa imunidade. Então, por exemplo, algumas vacinas são de vírus morto. Vou dar o exemplo maior, que é a vacina da influenza. Certo. Que a gente hoje tem uma vacina de influenza que é feita todos os anos a partir de vírus mortos de algumas cepas. Hoje normalmente são 4 cepas desses vírus. Então esse vírus é morto, ele não pode provocar a doença, mas ele estimula a imunidade do indivíduo para não ter a influenza, ou ter uma influenza leve, em que ele possa se defender dessa influenza. O problema do vírus da gripe é que ele tem um curto período de produção de anticorpos. Esses anticorpos normalmente baixam, porque existe muita mutação desses vírus de um ano para outro. Então, por isso que a gente tem que fazer uma vacina todos os anos. E aí a gente tem um exemplo de outra vacina, por exemplo, a BCG, que é uma vacina para tuberculose. É feita ao nascimento aqui no nosso estado. E essa vacina é feita de a bactéria que provoca a tuberculose, ela é uma bactéria morta. A gente usa a proteína dessa bactéria
na verdade não é morta, ela é atenuada e é usada essa bactéria atenuada que produz uma imunidade para a vida toda. É feito no nascimento e se o indivíduo tiver uma boa resposta imunológica, vai ter para a vida toda. E aí a gente tem várias vacinas, né? Tanto para doenças virais como para doenças bacterianas. É muito importante que dentro da prevenção se utilize vacinas, porque não existe outra forma eficaz da gente prevenir, por exemplo, doenças como sarampo, poliomielite, cachumba, rubéola, difteria, tétano, inúmeras doenças que já foram muito prevalentes no nosso país e que hoje, graças a Deus, praticamente foram erradicadas. E o risco que a gente tem realmente e que está acendendo essa luz vermelha é que pelas pessoas não verem mais ninguém doente, as doenças estarem erradicadas, elas estão deixando de vacinar. Não consideram mais importante vacinar para essas doenças. Doutora Clarissa, até existe um Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde com um calendário de vacinação desde o nascimento, né? E a pergunta que fica, essas vacinas todas e até essas que a doutora já enumerou, são necessárias? Todas elas? São necessárias. São necessárias porque, como eu disse, são para várias doenças, todas doenças infecto-contagiosas. E que é o único jeito de prevenir que o indivíduo não tenha a doença. E são doenças que, se aparecerem, elas são infecto-contagiosas, elas rapidamente se disseminam. E aí nós vamos ter surtos de doenças, como agora a gente está tendo lá na divisa, em Roraima, no Acre e no Amazonas, o sarampo ressurgindo depois de tantos anos. Depois de tantos anos, né, doutora? Como eu comento, tem muito pediatra que se formou e nunca viu um caso de sarampo. Que começar a aparecer sarampo, não vão nem ter facilidade para fazer o diagnóstico, porque realmente faz muitos anos que o sarampo a gente não via na nossa região, acho que mais de 15 anos sem um caso de sarampo. Então, assim, todas essas vacinas que se faz e que estão no calendário, elas são necessárias. Existe até um calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria em que existem outras vacinas que não existem no calendário do SUS. Apesar de, nesse ponto, o Brasil tem um calendário bem completo. Nós temos um calendário que, nos últimos anos, já introduziu várias vacinas novas e que tem um custo realmente elevado, mas justifica. E no calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria existem outras vacinas que são de custo muito elevado e que o Ministério da Saúde ainda não introduziu no calendário. Doutora Clarissa, mas essas vacinas, principalmente essas novas vacinas, digamos assim, pelo fato de termos aí novas patologias, digamos assim? Não, é que são patologias que sempre existiram, mas que não se conseguia fazer vacinas eficazes. E que agora, então, se conseguiu desenvolver vacinas que realmente produzem anticorpos por um tempo que justifique a vacina, né? Para te dar um exemplo, a meningite meningocócica do tipo B, que só existe na rede privada, não existe no SUS. A meningite meningocócica do tipo B é a mais prevalente no nosso país. Mas era um tipo de bactéria que se protegia, não se conseguia produzir uma vacina com a proteína da bactéria que fizesse uma imunidade por um tempo suficiente. Uma época o governo comprou essa vacina para meningite tipo B de Cuba e depois se comprovou que essa vacina tinha um período de tempo muito curto que não justificava. E aí demorou quase 10 anos para se produzir uma vacina eficaz. E hoje a gente tem uma vacina para meningite do tipo B eficaz. Só que ela ainda não existe
no calendário do SUS, mas a gente já indica para os pacientes fazerem na rede privada. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica pediatra a doutora Clarissa Almeida. Estamos falando sobre vacinas, né? Aliás, um tema muito importante para o nosso telespectador. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Estamos também no portal IG Plus. Você pode assistir o nosso programa em qualquer hora, em qualquer lugar. A gente já volta. Olá, eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini, sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a correção da hérnia umbilical associado à cirurgia de abdômen. É uma dúvida muito comum naquelas pacientes que tiveram filhos e que por causa da própria diastase ou afastamento dos músculos surgiu uma hérnia umbilical associada. É possível corrigir essa hérnia durante a própria cirurgia de abdômen? Fato é que sim. A correção da hérnia ela vem vinculada ao próprio tratamento da parede muscular. Por isso, a gente procura associar a cirurgia de modo a trazer um conforto melhor para o paciente, no sentido de fazer uma única cirurgia para tratar dois problemas: a hérnia umbilical e as alterações decorrentes da gravidez que acontecem no abdômen. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Olá, eu sou o Dr. Heron Martins Baroni, sou ortodontista e implantodontista. A minha dica de hoje é sobre ortodontia e quando fazer sua primeira consulta com o ortodontista. A consulta inicial com o ortodontista deve ser feita o quanto antes, principalmente nos casos em que os pais apresentam algum tipo de má oclusão, má posição dentária ou esquelética. Geneticamente, isso pode ser passado aos seus filhos. Sendo feito um diagnóstico precoce, um tratamento profilático já pode ser iniciado para que o paciente não sofra com os mesmos problemas que os pais sofreram no futuro. Essa foi minha dica de hoje. Até a próxima. Você sabia que o Centro de Diagnóstico do Hospital São José é um dos mais modernos do estado? Nele você conta com modernas instalações, equipamentos de última geração e atendimento humanizado feito por uma equipe técnica de excelência. O diagnóstico preciso é um dos fatores mais importantes para manter a saúde em dia. Realize seus exames com toda a segurança neste hospital referência. O mais completo centro de diagnóstico da região é do São José. É para você. Atendemos particular e convênios. A Osteoclínica é o maior centro de ortopedia da região, com médicos que atuam nas diversas áreas da especialidade, como cirurgia de ombro e cotovelo, coluna vertebral, joelho, quadril, pé e tornozelo, além de ortopedia pediátrica. Agora, a Osteoclínica oferece também pronto atendimento em traumatologia e ortopedia, com médico especialista de plantão de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Osteoclínica, 20 anos. Ligue 3437-1788. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica pediatra a doutora Clarissa Almeida. Estamos falando sobre vacinação, sobre as vacinas, né? Doutora Clarissa, a vacinação é uma decisão individual. E como essa decisão individual pode afetar o coletivo? Aguinaldo, eu acho que hoje em dia a vacinação ela pode ser uma opção individual, mas no Brasil já é uma exigência o calendário básico oficial.
Os pais não conseguem colocar uma criança na creche ou numa escola sem a carteirinha de vacinação completa. O governo já tem poder de inclusive multar pais que não façam o calendário básico oficial do governo, que é o calendário do SUS, né? Então, a partir do momento em que uma pessoa vive no coletivo, que as crianças frequentam creches e escolas e que vivem em comunidade, deixa de ser uma opção individual para ser parte da sociedade, porque tu vai interferir na imunidade do coletivo. Algumas vacinas, como por exemplo essa campanha da poliomielite, que é a famosa gotinha, ela é feita com um vírus atenuado e ela é feita uma campanha justamente para disseminar para mim, para ti, para todos receberem esse vírus atenuado pelo ar circulante e produzir uma imunidade coletiva. Nas escolas, tu imagina se os pais, por opção, a maioria deixasse de vacinar os seus filhos. Não, isso não é mais uma decisão individual, é uma decisão do coletivo para uma prevenção do coletivo. É a base da saúde da criança hoje em dia é o calendário vacinal e o aleitamento materno. Que a gente vai falar no próximo bloco. Próximo bloco. Doutora Clarissa, geralmente por quanto tempo a pessoa fica imunizada? É bem variável. Para cada vacina existe um tempo. A grande maioria das doenças que a gente vacina as crianças na primeira infância, que o primeiro ano até 1 ano e 3 são feitas a maioria das vacinas. A maioria dessas vacinas, elas dão uma imunidade praticamente para toda a vida. Hoje existem algumas vacinas que a gente está refazendo a vacina no início da puberdade, com a criança ou o adolescente, o pré-adolescente, porque se viu que essa imunidade cai com o tempo. É o caso da cachumba, é o caso da rubéola, é o caso da coqueluche, que está se fazendo uma vacinação na puberdade para proteger os nossos adolescentes e os filhos deles que vão vir, né? Então é uma proteção meio que vertical daí, né? Então algumas doenças precisam de um reforço mais adiante. Diferente de quando o indivíduo tem a doença, porque um indivíduo que tem a doença, por exemplo, o sarampo, ele vai ficar imune para o resto da vida. E a vacina do sarampo tem que ser repetida, porque uma dose só não induz a imunidade total e permanente para o resto da vida. Por isso que se repete e por isso que em alguns casos se faz campanhas. Agora, doutora, falando em campanhas, né, e voltando ainda, quando se fala do individual e coletivo, o Ministério da Saúde vem fazendo um trabalho muito importante, né, doutora? Muito importante. Nesse sentido, eu acho que a gente não perde muito para a maioria dos países. Eu recebo crianças que nasceram na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos e comparo o nosso calendário atualmente, é muito semelhante. Existe muito pouca diferença entre um calendário e outro. Diferença, por exemplo, que alguns países não fazem a da tuberculose, porque eles foram erradicados, a gente ainda faz, porque ainda a gente tem. Alguns países introduziram, como os Estados Unidos, a meningite B já no seu calendário, mas em compensação não tem um rotavírus, por exemplo. Então, existem algumas modificações, mas o nosso calendário do Ministério é um calendário bem completo com as vacinas existentes hoje no mundo. E tu sabe que a globalização, né, tu tem imigrantes de tudo que é lugar, né? É verdade. Então, assim, o brasileiro não pode dizer que vai para algum país levar doenças que tenham vacinas, porque o nosso calendário, ele é efetivo. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica pediatra a doutora Clarissa Almeida. Estamos falando de vacinação, né, sobre vacinas, mas no próximo bloco vamos falar também da importância do aleitamento materno. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaudoutor.com.br, também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor e também o portal ING Plus. Assista ao nosso programa a qualquer hora, em qualquer lugar.
A gente já volta. Olá! No informativo do Hospital São José de hoje, nós vamos falar sobre um novo serviço do Hospital São José que está sendo implantado nas próximas semanas. Trata-se do telemarketing, um serviço que antes não existia na instituição, mas a partir de agora passa a fazer parte do setor de captação de recursos. Eu converso então com uma das responsáveis pelo serviço de captação de recursos, Daniela, que vai nos explicar como vai funcionar o telemarketing do Hospital São José. Daniela, muito obrigada pela participação. Queria que tu explicasse então um pouco para as pessoas como vai funcionar o serviço de telemarketing do Hospital São José. Ok, então, o serviço de telemarketing ele veio para somar, né, no nosso setor de captação de recursos do hospital. As pessoas já foram contratadas, então vão ter 6 operadoras, 3 pela manhã e 3 à tarde, né, tem 2 turnos. Sim. E um supervisor, né, para esse setor. Como vai funcionar? As operadoras vão estar ligando para a casa das pessoas para pedir doações. Né? Nós vamos ter uma campanha específica para a área da oncologia pediátrica. O nome da campanha é Heróis Reais. Então, o doador ele pode ser um herói real, só depende dele. Que bacana. E então, a partir da próxima semana, iniciará esses serviços, né? Então, assim, o serviço acontece de uma forma de telemarketing como a gente está acostumado, digamos assim, a ouvir. As operadoras ligam para casa, né, de uma pessoa da comunidade, da sociedade, onde elas têm a opção de fazer a doação a princípio, né, inicialmente para o setor de oncologia do hospital. Isso mesmo. Inicia, né, com essa campanha Heróis Reais, mas depois vai ter uma continuidade e para custeio mesmo do hospital num todo, né? Porque a gente sabe que hoje os serviços que o SUS paga não são suficientes para manter o hospital. A tabela né? é muito defasada, né? A tabela está muito defasada, então é onde esse setor veio para acrescentar mesmo as verbas, né, para o hospital, para fortalecer ainda mais. Tá certo. Então a campanha, né, que inicia-se na próxima semana chama-se Heróis Reais. Você também pode contribuir com a campanha aceitando a ligação, né, do nosso pessoal de telemarketing, e outras informações a gente também pode encontrar no site www.hsjosé.com.br na opção doações. Tá aí então o convite, né, o pedido para que a comunidade faça parte e seja então um herói real. Isso aí. Tá certo? Daniela, muito obrigada pela participação, a gente agradece e sucesso nessa campanha para todos. Obrigada pela oportunidade e é isso aí. Até a próxima. Obrigada. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo Pergunte ao Doutor. Até lá! Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica pediatra a doutora Clarissa Almeida. Nos blocos anteriores falamos sobre a importância das vacinas e agora a gente vai falar de um assunto também não menos importante, né? Que tem até uma ligação muito tênue, né? Com relação às vacinas, que é a amamentação. A amamentação é um dos maiores atos de amor de mãe para filho. É uma ligação única,
início de um grande vínculo maternal. Além de ser a melhor e a mais completa alimentação para o bebê, é um ato natural e fisiológico. Concorda com isso, doutora Clarissa? Concordo. Na verdade, a amamentação, ela dá tudo que o bebê precisa. Alimento, proteção, afeto, né? Aumenta a ligação da mãe e do filho. É o mais perfeito. O ideal seria que todas as mães conseguissem amamentar. A gente sabe que o leite materno, ele é específico para a raça humana, de mãe para filho. Então ele tem a composição adequada de água, de açúcar, de gordura, de proteína e de anticorpos. Anticorpos das doenças que as mães passam passivamente para o bebê nesses primeiros meses de vida em que o bebê não tem nenhuma vacina completa ainda. Então, todas as doenças que a mãe foi vacinada ou que a mãe teve, ela passa um pouquinho da sua memória imunológica para o bebê pelo leite materno. Então, o ideal seria que todos os bebês amamentassem. Isso é o ideal, mas a gente não consegue que todas as mães amamentem. Algumas por algum problema físico, de estrutura, de mama com hipoplásica, que não produz a quantidade ideal de leite, ou hoje em dia com uma grande quantidade de mães com plásticas mamárias, que às vezes alteram o fisiológico da mama, e também por causa do nosso mundo moderno, né? Mães que trabalham, que tem que voltar muito precoce ao seu trabalho. Isso também interfere. A gente também tem outra interferência, que são os partos eletivos, cesarianas que são feitas eletivas, muito precoce, que às vezes atrasam e deixam as mães, atrasam a produção de leite e deixam as mães inseguras no início, em que toda mãe assim fica insegura quanto à amamentação. Certo. Né? E um parto vaginal com trabalho de parto faz com que o leite desça mais rápido. Uma cesárea eletiva, muito precoce, se não está bem no final da gravidez, claro que vai atrasar um pouquinho a produção do leite. Né? Doutora Clarissa, é difícil amamentar um bebê? Eu acho que é difícil. Difícil porque a mãe tem que ter muita disponibilidade, a mãe não enxerga a quantidade que o bebê mama, o bebê não tem horários específicos, é uma livre demanda, né? A mãe se sente insegura no início, então tem que ter um apoio da família inteira e do pediatra e do obstetra para amamentar, porque ela demora um pouquinho para se sentir segura de que ela está tendo leite suficiente, que aquele bebê está mamando e ela não está enxergando, né? Tem que ter um apoio grande, tanto para a disponibilidade de tempo e também para ela se convencer de que ela tem leite numa quantidade suficiente. Né? Doutora Clarissa, eu preciso te fazer duas últimas perguntas, né, para a gente finalizar esse terceiro e último bloco. Muitas mães perguntam se quando estão gripadas podem amamentar o filho. Não há risco de o vírus ser transmitido também pelo leite? Não. O vírus da gripe, ele não é transmitido pelo leite. O vírus da gripe é transmitido pelas secreções nasais da mãe. Então, ele pode ser transmitido pela mão, ou pela tosse, ou pelo espirro, ou pela coriza que a mãe tem. Então, o contato direto, a mãe pode passar o vírus para o bebê pelo contato direto, mas não pelo leite. Quando as mães dos meus bebês me perguntam, eu digo, lava bem as mãos, usa uma máscara e continua amamentando. Certo. Doutora Clarissa, uma outra pergunta. Quando a mãe está fazendo uso de algum tipo de medicamento, pode interferir? Pode. Pode. Algumas medicações são contraindicadas na amamentação. Então, provavelmente alguns medicamentos psicotrópicos,
algumas medicações que passam no leite numa quantidade que vai prejudicar o bebê. Então, sempre quando a mãe estiver amamentando, ela tem que questionar o pediatra ou o obstetra se ela pode tomar aquela medicação. Não pode de forma alguma tomar uma medicação e não informar que ela está amamentando e se ela pode continuar amamentando e se ela pode tomar aquela medicação, né? Então, isso é uma coisa que realmente tem que prestar muita atenção. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a doutora Clarissa Almeida, ela que é médica pediatra. Doutora Clarissa, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço. E uma pena que o tempo é curto, mas é um assunto de interesse realmente. Parabéns, sucesso, doutora. Muito obrigada, Aguinaldo. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor e também o portal IG Plus. Você pode assistir o nosso programa a hora e quando você quiser. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Orc Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox, medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia, 20 anos. Unicred, um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni, o seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro, Uroginecologia e Urodinâmica.